Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, como de toda a plataforma Atenção Vascaínos. Aqui embaixo, no primeiro comentário, você tem um link, você entra lá, você faz o seu cadastro, e em fazendo o seu cadastro você pode já fazer sua aposta. Na sua primeira aposta, você que vai fazer a primeira aposta, coloca lá a palavra Vascaínos. Em colocando Vascaínos, aí você dobra a sua aposta. Eu tô com 10 pratas. Bota Vascaínos, vai para 20. Eu tô com um pouquinho mais de grana, tô com 50, vai para 100. E aí você consegue ter um dinheiro legal para apostar. Dá uma olhada aí, tem umas dicas legais. Lá no Atenção Vascaínos, a gente, daqui a pouco no Bom Dia Gigante, vai ter umas dicas legais de aposta. O que você tá esperando? Vá atrás, ganhe dinheiro. A 1xBet, que é uma empresa séria, correta, e que faz isso para recrear, para dar a você recreação, para que você possa se divertir e ganhar um dinheirinho. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Daqui a pouco, lá no Bom Dia Gigante, eu vou estar respondendo uma pergunta que o Emerson Rocha me fez a respeito de que time eu colocaria domingo para jogar contra o Sport. Olha, é bom que você veja lá, porque são várias as opiniões, mas é um assunto interessante, porque o Vasco perdeu o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro e parece que o time está vindo de várias derrotas. É claro que a maneira como perdeu é que chamou muito a atenção. Foi um time que perdeu muito do seu espírito competitivo. E eu entendo plenamente o torcedor e me coloco. Acho que o que aconteceu foi que o treinador escalou boas peças, eu não fui contrário, mas não deu a essas peças posição, função para eles fazerem. Mas eu não vou falar desse assunto, não. Deixa lá no BDG, lá no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, a análise sobre isso. Eu quero falar sobre janelas de contratações. Quero falar sobre nomes, sobre reforços. Fica bastante claro, e eu trouxe essa notícia ontem à noite, que o Vasco tem algumas posições muito carentes que vai precisar atacar. Aliás, o Emerson Rocha vai trazer no Bom Dia Gigante uma informação muito importante sobre a SAF. Algo ligado à Assembleia Geral Extraordinária, que vai ser a do veredito final. Aprova 777 ou não aprova 777. Em aprovando, o Vasco vai ter a Vasco SAF, que vai ser uma maneira do clube ter dinheiro, fazer negócio, ser profissional, algo que a gente já colocou aqui abertamente, que é a solução do momento, não tem jeito. O Vasco não pode esperar mais. Mas a gente não vai conversar sobre isso. Mas que essa notícia pode trazer uma situação, no mínimo, estranha para a janela. Porque provavelmente não vai ser a definição na abertura da janela. Abriu dia 18. Daqui a 18 dias, abre a janela de transferências. Quem puder contratar, tiver a condição, contrata. Quem não tiver condição, vai ter que esperar. E provavelmente vai ser o momento do Vasco. Mas vai acontecer. Se a SAF for aprovada, a 777 já aporta 120 milhões. E com 120 milhões, pelo que eu conversei com alguns especialistas, para reforçar a Série B, tá bom. Dá para reforçar. Se a gente for botar que o Palácios custou 10 milhões de reais, né? A gente pode contratar 12 Palácios. Claro que com o jogo, jogando mais. Mas é claro que nem todo jogador de bom nível para a Série B, ou até mesmo já pensando no futuro, vai custar 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Talvez custe mais. 4 milhões, 5 milhões, até 10 milhões. Só que 10 milhões, com o dólar a 5, já chega a 50 milhões. É quase metade desses 120. Será que vale? Só se for uma grande oportunidade de negócio. Você pode também usar esse dinheiro para trazer um jogador pelo salário. Contratar um jogador pelo salário. Vamos lá. Tá livre no mercado o Paulinho, jogador que saiu aqui do Vasco. O jogador ficou livre. Não tem que pagar nada ao Bayer Leverkusen. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Desconheço. Você vai no Paulinho e faz uma proposta para ele, pelo aluguel do passe dele. Vamos lá, o Rossi. Está se falando muito o Búfalo Rossi. Notícia que eu trouxe ontem aqui, porque o Rossi está numa situação difícil, lá no clube dele, nos Emirados Árabes. O clube caiu. Ele tem um alto salário. É um jogador de comportamento difícil, é um cara complicado, lembra na época dele no Vasco? Mas é um jogador que dificilmente vai ficar, porque o time caiu e no Oriente Médio, esses jogadores que são contratados dificilmente ficam para a disputa da segunda divisão.
ou eles são emprestados para clubes de primeira ou saem do país. E empresários ligados ao Rossi me disseram ontem que iam conversar com o Vasco, porque é um jogador que poderia ajudar. Esse jogador, livre no mercado, daria condição do Vasco discutir um salário. Se o clube lá quiser, eu quero um dinheiro de empréstimo. Vamos lá, quanto? 500 mil dólares. 500 mil dólares dá. 500 mil dólares são 2 milhões e meio. Para quem tem 120, dá para fazer. Você faz aí um pacote de 6 meses, 1 ano com o Rossi. Estou dizendo Rossi aqui aleatoriamente. Você faz aí um pacote de 100, 200 mil reais. 200 mil reais mês. 200 mil reais mês por 12 ou por 13 são 2 milhões e 600. 2 milhões e 600, em torno dividido por 5 aí, também 500 mil dólares. Você vai gastar 1 milhão de dólares para trazer um jogador como o Rossi. 1 milhão de dólares são 5 milhões de reais. Dentro de uma conta de 120 milhões, tá legal, dá para fazer. Você pode buscar essas oportunidades. E é claro que você pode contratar jogadores mais caros, como por exemplo o Martinho Orrenda, jogador revelação do futebol argentino, está no Godoy Cruz, mas é um jogador mais caro. É um jogador que falam que vale até mais do que 10 milhões de dólares, o que seria muito difícil, porque de repente agora não é a hora para disputar a Série B. Vamos esperar. Ano que vem, com mais aporte financeiro, com o Vasco subindo, dinheiro de televisão, novos patrocínios, sócio-torcedor aumentando, você consegue fomentar e ter uma grana legal para fazer um time mais competitivo, um time de primeira divisão. Então, eu acho que esse perfil vale muito. Já coloquei isso aqui para vocês. É claro que um jogador experiente é importante, mas, gente, a gente está com o carro andando. A gente não precisa de jogador mais experiente. A gente já tem o Thiago Rodrigues, a gente já tem o Juan Quinteiro, a gente já tem o Anderson Conceição, a gente tem o Nenê, e a gente tem alguns bons jogadores jovens. Precisa de 2 pontas, precisa de 2 laterais, de repente mais um meia ali para ajudar o Nenê ou o Palácios, um centroavante talvez, porque Raniel e Getúlio são limitados, uns 5 reforços. Você não pode contratar mais de 2 estrangeiros, porque o Vasco já tem 3 estrangeiros. O Vasco tem o Palácios, o Vasco tem o Quinteiro e o Vasco tem mais um estrangeiro, que eu vou dar uma cola aqui porque eu sei. É o Sarrafiore. O John Sanches está saindo, John Sanches está indo embora, são 3 estrangeiros. O Vasco pode ter mais 2 jogando, são 5. Pode contratar quantos quiser, mas jogando são 5. Então, de repente, você traz um atacante argentino e você traz um lateral direito argentino, vai buscar no mercado o lateral esquerdo brasileiro, vai trazer um outro atacante de lado de campo brasileiro, vai trazer um centroavante brasileiro, repatria alguém. Enfim, é uma questão de análise de mercado, que o Vasco vem fazendo já há algum tempo. Mas antes disso, acho que o Vasco tem que limpar o elenco. Zé Santos, MT, Laranjeira, Isaac, Luiz Henrique, jogadores que não estão rodando, não estão andando. E eu acho que o Vasco tem que fazer negócio. Tem que ser inteligente e fazer negócio. Até para dar ao grupo a seguinte impressão: quem não está dando, tchau. É um novo dono do negócio. Precisa dar essa mexida. Jogador come e dorme, jogador que não está dando, que não está tendo oportunidade, e não é porque o treinador não goste, não dá para estar aqui. E eu sou muito favorável a isso. Mas falando de tudo isso, eu queria falar de um jogador que eu já falei aqui, que eu acho que é uma discussão até curiosa, que é o Rossi. O Rossi teve passagens, assim, boas no Sport Clube Bahia, assim, razoável no Inter de Porto Alegre. A Chapecoense não foi tão bem, mas no Vasco ele teve uma boa passagem. Ganhou a simpatia do torcedor pelo jeito folclórico dele, aquele negócio do boi lá, do búfalo, né? É boi, búfalo. Da correria, de parar na frente do lateral ou do atacante adversário e fazer assim, para ver que ele tá marcando. Jogador de entrega. É um ponta de velocidade, que precisa ser municiado. É um jogador perigoso, porque ele é rápido, sabe cruzar bem. Lembro muito daquele jogo Vasco e Flamengo no 4x4. Ele fez um ótimo jogo, jogando na frente com o Marrone.
cumpre bem uma função tática, sabe voltar para marcar. Enfim, é um jogador interessante que eu queria discutir porque eu vejo muita gente contrária ao Rossi. Talvez não seja o perfil 777. Acho que sim, porque não é um jogador do glamour. Mas eu já coloquei isso aqui. Eu acho que o torcedor do Vasco está criando uma expectativa em relação ao parceiro que vem de contratar o Messi, o Di Maria. Pode mais para frente, mas eu acho que num primeiro instante é fazer um time sólido, um time capaz de disputar e que possa também virar negócio. Porque fazer um time só de veterano para agradar o torcedor é uma política perigosa. Não que o torcedor não valha. Claro que vale. Mas será que no campo isso dá retorno? O Atlético Mineiro, que ganhou o Campeonato Brasileiro, contratou o Godin, que já saiu, né? Para que contratar o Godin se você tinha o Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, bom, mesmo estilo. Ah, mas o Godin é nome. É isso? Você precisa medir. Eu vejo lá o Vargas, atacante chileno, normal. Tá ali fazendo número. O Ademir, que vem do América Mineiro, para mim é muito mais jogador do que ele. Mas é o Vargas, que tem o rótulo do nome. Eu não sei se isso vai acontecer no Vasco. E eu vou dizer, eu corroboro com essa ideia. Eu sou muito mais por um jogador bem mapeado, bem estudado, como esse Martim Orrenda, jogador do Godoy Cruz, que é excelente jogador, tive ótimas informações a respeito dele ontem. Atacante canhoto, fazedor de gols, valorizadíssimo, o futebol europeu quer, jogador que o futebol brasileiro também quer. Você tem o Benjamin Rollheiser, que ontem eu vi jogando pelo Estudiantes de La Plata, entrou e deu um passe pro cruzamento e o gol do Estudiantes contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Jogador novo que estava aí. Você tem o Angeleri, lateral esquerdo do River Plate, terminando o contrato. Eu acho que esse tipo de jogador dá certo. O próprio Palácios é um jogador que eu tenho muito crédito. Eu acho que tem tudo para dar certo porque ele tem bola. Precisa de ritmo, precisa pegar. Ele tá conforme a maré. Não foi profissional no Inter, chegou gordo, chegou acima do peso, isso pesou demais. Mas eu vejo esse tipo, esse perfil de jogador interessante. E mais uma vez eu lembro, é para a Série B. A gente precisa fazer um time que seja competitivo para a Série B. De jogadores que venham, por exemplo, de fora e que entendam que estão jogando uma competição pau puro. Imagina, o cara vem do River Plate, vai jogar em Novo Horizonte, vai jogar em Brusque. É difícil, gente. É um campeonato diferente de você trazer um jogador para a primeira divisão, onde ele vai jogar em arenas, onde ele vai jogar em estádios maiores, onde ele vai jogar com mais aparato. Até a linha do VAR, que falaram que iam marcar em jogos ao vivo, é só na Série A. A Série B não tem. A Série B ainda é Série B. Então, quando a gente fala do Rossi, eu acho que o Rossi seria uma ótima contratação para o Vasco. Um jogador agudo, um jogador de velocidade, identificado com o Vasco. Não acho que seja marketing, ele gosta do Vasco. A torcida do Vasco também é muito diferente, a torcida do Vasco gosta, apoia, ainda mais o cara que luta, que corre. Ele erra, ele perde gols, ele é meio, assim, meio às vezes pouco inteligente para certas definições. O vestiário dele dizem que não é bom, cara meio confuso, meio enrolado, mas é o escape que a gente não tem, é o quebra-linhas que a gente não tem. O Jean Faísca falou isso depois do jogo lá em Novo Horizonte, a gente não tem um jogador que drible. A gente precisa de mais dribladores, jogadores que quebrem linha. Então, quando falam do Rossi, dizem, Rossi não. Eu sou contrário. Eu acho que o Rossi seria um excelente jogador para o Vasco. Ele não é nível SAF. Entendo. Acho até que não é. Mas, para a Série B, acho que seria um belo de um reforço. Jogador que pode trazer qualidade, que pode mudar um nível de jogo, porque o Figueiredo e o Peck são jogadores velocistas, mas que não tem um contra um, não tem essa habilidade, não tem essa facilidade. Não sei nem se tem esse cacuete. Volto a dizer, acho que o Peck é por dentro e o Figueiredo é centroavante. O Figueiredo precisa ser municiado, porque o Figueiredo não fez uma boa partida contra o Novo Horizontino. Assim como o Getúlio e Raniel, a gente destaca muito mais o Raniel pela sorte dos gols. Ele entra e faz o gol, ele faz ali, do que pela entrega dele. E o Getúlio é muito mais pela entrega do que pela bola. Porque a bola não chega. Lembra o Germancano, ano passado? É um problema crônico do Vasco. A bola não chega para o seu centroavante. A gente não consegue fazer um centroavante fazedor de gols.
Então eu acho que o Figueiredo é um jogador que poderia ser experimentado mais ali, mas isso demanda tempo. É o que eu falei que vou falar daqui a pouco no Bom Dia Gigante. É achar que o Palácio não deve sair do time. Mas até entrosar, como é que faz? Então, eu queria falar desse perfil que eu acho que o torcedor do Vasco tá pensando numa coisa que eu não sei de onde ele tirou, porque vai ser rico, milionário? Cara, tem muita conta para pagar, tem muita coisa para ajustar. O Cruzeiro e o Botafogo estão aí. Times normais. O Botafogo ontem tomou uma paulada do América Mineiro. Eu acho que o Vasco é diferente. O Vasco tem um time mais competitivo, mais arrumado. Tem 70% da SAF para 777. Tem um departamento de futebol que, principalmente na área de scout, acerta. Claro que erra. O Zé Santos, o Eric, foram apostas, jogadores artilheiro. Um artilheiro do Campeonato Gaúcho, outro artilheiro do Campeonato Catarinense. Se você diz, vai trazer, um tem 23 e outro tem 25, você não traz? É difícil a gente falar, né? Depois da missa rezada. Mas não deram certo. Tem que emprestar, tem que girar. Né? Então eu acho que a vinda do Rossi, mesmo sendo um pouco fora desse padrão 777, para o Campeonato Brasileiro seria o ideal. Eu sou muito favorável. Acho que é um jogador que o Vasco deveria buscar, deveria saber. Ele vai forçar uma barra para sair, acerta um salário. Acho que seria um jogador muito interessante. Claro, 6 meses até o final do ano. Ah, subimos, Rossi, maravilhoso. A gente vê. A gente vê. A gente tem que ver. Porque o Rossi é um cara difícil. Mas dentro de campo é o que a gente precisa. E vamos esperar, porque como eu disse, o Emerson vai trazer uma notícia agora de manhã que vai balizar esse mês de julho para nós. De julho não passa. A partir de 1º de agosto, provavelmente o Vasco já vai se saber se vai ser 777 parceiro ou não. Então esse mês de julho é um mês decisivo. E é um mês que o Vasco precisa fazer gordura. O Vasco ainda tem Sport, Criciúma, Sampaio Corrêa e Ituano. E precisa fazer resultado. Precisa somar pontos. São 2 jogos fora, chatos, Criciúma e Sampaio Corrêa. E 2 jogos em casa, o Sport domingo e o Ituano na última rodada. Eu acho que se o Vasco conseguir aí 2 vitórias em casa e 2 empates fora, conseguir aí 8 pontos, já termina muito bem essa competição. Vai chegar aos 38, para subir a 63, vai precisar de mais 25 pontos. Eu acho que dá para brigar tranquilaço, sem problema nenhum. Então, para isso, precisa reforçar. Para isso, a SAF precisa ser aprovada, porque se a SAF não for aprovada, é uma dor de cabeça. Eu acho que precisa dar esse voto de confiança, porque só assim a coisa vai andar. Porque dessa forma a gente vai conseguir montar times competitivos, times capazes de dar retorno. E hoje, para mim, na minha opinião, um jogador como o Rossi caía muito bem. Daqui a pouco, Bom Dia Gigante, com Emerson Rocha. Mais tarde, 9h30, eu tô lá no canal Atenção Vascaínos, do Avenius, ao vivo, como toda sexta-feira. Tem sorteio, hein? 2 ingressos domingo. O BMG tá me dando e eu vou dar para vocês. Tchau, turma.